Oi, gente, boa noite. Eu sou a Linda Mir, eu trabalho com doces e bolos artísticos há 35 anos. É a segunda live que a gente está fazendo, porque futuramente eu quero dar um curso que vocês não vão encontrar em qualquer local, porque é uns doces diferenciados. E hoje eu me propus a mostrar os açúcares que a gente usa, porque a maioria não conhece o tipo de açúcar que vai usar. E são vários. Isso que eu não vou entrar na área de diet, light, açúcares diferenciados. São só os normais que a gente usa no nosso trabalho. Então eu vou mostrar para vocês. São vários. Deixa eu ver quantos tem aqui. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Eu peguei 10 aqui. E o que mais a gente usa, que é para fazer as massas, principalmente desses doces caramelados que não vai o leite condensado, é o açúcar cristal comum, que todo mundo tem em casa. Tem várias marcas. Esse aqui até tá branquinho, mas quando vocês forem comprar e é aquele mais escurinho, se não tiver muito pedacinho de cana dentro, que às vezes fica, é melhor. Ele é menos triturado, menos beneficiado, e ele é melhor, o açúcar, não tem tanta mistura, é mais puro. E esse açúcar a gente usa ele para fazer as caldas dos doces caramelados, que depois eu vou mostrar para vocês, que são feitos todos eles com caldas à massa. E ele é feita a calda num ponto que eu tenho que mostrar. Quando eu for fazer a calda, eu vou mostrar para vocês o ponto dela, para poder adicionar as frutas, que como os caramelados são feitos, a maioria deles com a fruta seca, cristalizada, tipo as nozes, o figo, a ameixa, a cereja, batata doce, abacaxi, um monte que você pode fazer, são várias receitas. E outro açúcar que a gente também usa bastante é o refinado, que o refinado também tem várias marcas e é normal que todo mundo conhece ele. Um pacote de 1 kg, de 2 kg, de 5 kg tem. Esse açúcar a gente usa também para fazer a maioria dos bolos, porque se você for colocar um açúcar cristal para bater num bolo, ele não vai dar a leveza da massa. Então tem que ser o açúcar refinado que a gente vai usar. E nos docinhos tem umas receitas que também vai o açúcar refinado. Quando faz o doce de ovos, se for para usá-lo como recheio, aí você vai usar a calda com o açúcar cristal. Se você for usar para fazer o doce em si, aí você vai usar o açúcar refinado, que é diferente. A consistência a textura da massa fica diferente. E agora vamos ver um outro. Para fazer as caldas, eu até peguei os pacotinhos lá na Docemania para mostrar para vocês as variedades, porque como eu compro bastante, eu despejo nos potes e daí não fica o pacotinho para mostrar para vocês, mas hoje eu mostro. O açúcar do Sucre da União é o melhor que tem para fazer calda. Então, a calda do caramelo é com esse aqui. Para fazer o quindim também eu gosto desse aqui. Tem para fazer o pudim, para fazer os caramelos de todos, o que for caramelo é com esse açúcar que a gente usa. E às vezes a gente fica sem, que não encontra em nenhum mercado, por incrível que pareça. Então a gente já foi pro terceiro açúcar. Não é tudo igual, não pense que pega o açúcar refinado, coloca na panela qualquer coisa e sai a mesma coisa. Não sai, é diferente. O açúcar, quando falam para vocês, açúcar de confeiteiro, temos dois. O açúcar de confeiteiro tem o impalpável, que é esse aqui, que ele é impalpável, mas ele contém amido. Então, por isso, impalpável. Esse é de confeiteiro, mas não tem amido. Quem usa fondant, usa o fondant comprado. Eu
dificilmente uso o fondant comprado. Eu faço fondant. Eu já até que tenho no micro-ondas aqui, que depois eu vou mostrar para vocês. Então, esse açúcar aqui, o glacúcar, a gente usa ele para um monte de coisa. Para suspiro. Quando faz a Martha Rocha, tem que fazer o marshmallow. Para o marshmallow ficar mais fininho, mais delicado, também usa na calda o granulado grosso e o glacúcar fininho na batedeira com as claras, para ele ficar mais leve. Quando a gente modela os docinhos, que a gente faz, vocês não imaginam, é tudo feito pesado. Então a gente faz a bolinha, eu vou até mostrar para vocês, ó, balancinha para pesar um por um. Por isso que todos ficam uniformes, são todos iguais. Então você faz a bolinha, pesa, aí você vai passar no glacúcar. Todo e qualquer doce que você for fazer, mesmo que você vai fondar, mesmo que você vai passar no chocolate, você usa o glacúcar para ele formar aquela crostinha, que é uma casquinha que forma no doce e deixa por dentro ele mais úmido. Ele acaba formando uma proteção. Quando você for passar na calda ou no chocolate, ele está protegido, ele não fica aquela melando, ele fica mais sequinho. Se bem que hoje, num dia que nem hoje, se não tiver desumidificador, tá ferrado. Tudo mela, muita umidade, né? Então, o glacúcar é esse que vocês viram, é sem amido. Nunca passem no açúcar impalpável, porque aí ele vai ficar uma farinha e ele vai estragar o seu doce. E vem duas embalagens que são semelhantes, não é bem o mesmo, porque acho que o teor de amido é um pouquinho diferente. Mas os dois servem para fazer a cobertura de bolo, dá para fazer o fondant com ele, porque eu faço um fondant de glacúcar que eu coloco o suco de limão, ele fica mais azedinho e fica idêntico àquele comprado, só que é um pouquinho mais azedinho. Seca igual, parece uma porcelaninha. E para cobertura dos docinhos artísticos, aí eu não uso o açúcar, eu uso o impalpável, que ele fica mais fino, ele é uma farinhazinha. Se eu colocar aqui nos potes, eu conheço, mas vocês não vão saber o que é tudo farinha, porque é tudo fininho. Esse aqui é o impalpável, então esse você usa para fazer cobertura, para fazer a pasta americana que todo mundo faz, que eu não faço, que eu faço pasta laminada, para fazer pastilhagem, para fazer a massa de fazer flores, para fazer o marzipan. O marzipan eu uso esse aqui, o açúcar de confeiteiro sem amido. Porque se você fizer ele com o amido, na hora que você vai comer, ele tem aquele gostinho do amido, porque ele é cru. O meu marzipan não é cozido, ele é cru. Então, eu prefiro usar o açúcar glacúcar para fazer o marzipan, que eu também vou ensinar vocês a fazer. E o açúcar união, esse premium aqui, que eu até hoje só encontrei esse. Tem um outro da Mix, mas ele é mais grosso. Então, ele fica legal para você fazer aqueles docinhos, tipo, faz o docinho de leite condensado e daí passa no granulado. Quem não quer passar no chocolate para fazer ficar o doce brilhosinho, você pode usar esse aqui. Mas fica mais delicado usar esse. Então, esse a gente usa para fazer bombom de uva, bombom de morango, qualquer bombom que você não quer colocar nada ao redor dele depois, não quer banhar em nada, você usa esse açúcar. Eu chamo de açúcar brilhoso porque ele brilha, ó, ele é diferente. Ele é bem brilhosinho. E o bombom de uva também, você pode passar ele no leite ninho, conforme o gosto que você quiser. E se quiser passar também no açúcar colorido, pode passar desse tipo aqui, ó. Só que ele fica mais grosseiro, tem que prestar atenção nisso. Que não fica aquela coisinha tão delicada,
Porque esse aqui ele é fino e você não sente quando você vai comer. Esse aqui já realça muito mais, porque ele é bem grossinho. Deixa eu ver qual outro agora. Açúcar gelado, você já ouviu falar? Quando você faz um naked cake, faz um rocambole, faz qualquer bolo que você queira fazer e deixar ele branquinho em cima, que você passa com a peneirinha, às vezes coloca até uma estrelinha, alguma coisa para fazer algum detalhe, é o açúcar gelado, chama açúcar gelado da Valéria. Ele não umedece. Quando eu comecei, eu não sabia que existia esse tal de açúcar. Aí eu fazia o bolo tudo caprichado, colocava as frutinhas em cima lá para fazer parecendo neve, que usa bastante. O que acontecia? Molhava tudo, sumia tudo e eu nunca achava o tal do açúcar em cima do bolo. Ô, tristeza! Se chovesse então, é só ajoelhar e chorar. Aí quando eu descobri esse açúcar aqui, aí acabou o problema, porque agora você pode polvilhar por cima e ele não derrete, ele fica perfeitinho. Fica muito, muito bom, muito bonitinho. E é suave, não é um açúcar muito, muito doce. É muito bom. Deixa eu ver o que mais que eu vou mostrar. O mascavo. O mascavo a gente usa mais para fazer o pão de mel. Que o pão de mel, o outro açúcar não é legal. Se vai pouco. Que dá um sabor bem acentuado no mascavo. Que é nada mais do que o açúcar natural sem ser beneficiado, né? Também de cana. E outra coisa, eu não uso essência, eu não gosto. Muito raramente eu coloco essência em qualquer tipo de doce meu. Não é legal, eu acho que fica uma coisa assim que é muito acentuado o sabor. Então eu uso o açúcar de baunilha. Tem gente que pega a fava de baunilha e coloca num açúcar e deixa ele fechado num pote por um certo tempo, vai mexendo, misturando bem e ele absorve o sabor. Mas eu já compro pronto, que não me dou trabalho também, às vezes a gente nem tem tempo para isso. E usa proporcionalmente, às vezes coloca conforme a receita 1 ou 2 colheres, que não fique uma coisa o sabor tão forte. E um açúcar que não sei se vocês conhecem, que é o açúcar invertido. Ele é um xarope. Então esse xarope aqui você coloca em certas receitas de doce para ele ajudar a não cristalizar. Então é uma coisa assim que você não é, aqui não sei, eu acho que deve ter na Doce Aparecida, no Doce Mania, mas é um xaropinho e usa pouco. Um pouquinho que você coloca, ou glucose, que ele ajuda a não cristalizar. Então fica uma coisa bem mais molinha por dentro, porque às vezes as pessoas perguntam como que fica mole, como que não fica açucarado, por que o teu doce é diferente? Por causa disso, porque a gente sempre tem que colocar alguma coisa aí estudando e vendo, usar no doce a margarina, quem usa margarina com um maior teor de lipídios, mais gordura, para não ficar muito, porque tem margarina que não tem pouco teor. Aí o que acontece? A hora que você vai tirar da panela, pode ser até que o ponto esteja certo, mas vai endurecer. Então você tem que ver que tem que ser no mínimo 80% de gordura. Manteiga, melhor ainda. A gente usa bastante manteiga. Então é uma coisa que tem que levar em conta. Não adianta você fazer caprichado e colocar um produto que você não sabe o resultado que vai dar. Porque experimenta um dia pegar uma margarina e derreter. Tem umas que vira leite ou água. Então não dá a consistência certa do doce, por mais que a pessoa se esforce. E hoje eu vou mostrar para vocês os doces caramelados. Os doces caramelados que a gente vai fazer, vou virar aqui para vocês. Esses docinhos aqui são todos eles feitos sem leite condensado. Vou mostrar um por um.
Ó, esse aqui, ó. Todos os docinhos que a gente faz, a gente trabalha eles. Esse aqui tem 3 sabores. O vermelhinho é um doce de ovos. O verdinho é um pedacinho de castanha do Pará, colorido. E a massinha dele é uma massa feita de batata doce. Ele por fora ele parece sequinho, dentro ele está super úmido. Que ele fica, a hora que você passar na calda, só a casquinha que vai ficar bem crocante. O restante molinho, macio. Vou mostrar outro aqui. Esse aqui, ó, é um doce feito com ameixa, também daquele jeitinho que eu falei que é com a calda. E essas bolinhas é um doce de ovos. Ó, e o verdinho é castanha do Pará. Tem até o segredinho de como vocês vão fazer essa castanha aqui, porque se você for cortar com a faca, vai quebrar tudo, vai vir um farelinho. Ele não fica, tem que ter o jeitinho de fazer. Esse também é um doce de abóbora com coco. Um doce de abóbora com coco. Coco e figo. Na hora que você passa na calda, fica muito saboroso. Esse aqui é um doce de nozes, é pecan com a chilena. Então a massa é feita com a nozes pecan e você confeita, ele arruma ele com um pedacinho de nozes chilena, que o sabor contrasta. Todo mundo fala olho de sogra, mas eu não falo olho de sogra não, porque ele é um botão, ó. É um doce de ovos com ameixa. Você imagina isso aqui passado na calda? Que ele é bem molinho. Só a casquinha que vai ficar firme. Esse aqui, ó, é uma cereja cortadinha. A gente coloca um palito para poder passar na calda. Ela tem o cabinho dela. E o doce é feito com maçã. É um doce feito com maçã. E fica bem gostoso. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Esse aqui é um doce só de figo. A massa com figo. E esse aqui é o doce de ovos que faz o ouriço. Porque todo mundo fala que o doce caramelado é o beijinho passado na calda, ou é qualquer um outro dos doces passado na calda. Não é, a massa é diferente. A massa é diferente. Esse aqui 3 sabores, ó. É ameixa, abacaxi e ovos. O vermelhinho não é a cereja. O vermelhinho a gente faz a bolinha, colore por fora, dentro é amarelo. Aí passa na calda, então ele fica bonito na mesa a hora que você vai arrumar. E todos eles você tem que fazer com 1 dia de antecedência para deixá-los dar uma secadinha por fora. Que aí depois, quando ele está formando a casquinha, você vai passar na calda. E essa calda é feita com o açúcar, esse aqui do açúcar, e vai vinagre de maçã, às vezes vai um pouquinho de glucose, que ele fica uma textura bem boa de passar. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz rapidinho uma bolinha aqui, para vocês verem como fica diferente o doce passado. E tem mais uma coisa, toda vez que você for fazer um doce, você tem que fazer ele e peneirar o açúcar. Esse aqui é o açúcar que eu falei para vocês, ó. Você passa ele na peneira, porque se você for passar, ele tá sempre... É um açúcar muito ingrato, que ele tá sempre empelotado. Tá sempre cheio de torrãozinho. Ó, você passa ele na peneira. Aqui sobra um monte, ó. Mas pode esmagar, que qualquer umidadezinha que pega, ele forma isso. Aí você vai pesar o bichinho. Que fica todos eles... Geralmente o nosso é 14 gramas, né, Lore? É. A balancinha de... 14, 15.
De vender droguinha tem, só que a gente não usa pra isso, né? Vamos ver quanto que deu aqui. Ah, a mão da gente já tá calibrada. Deu 14. Aí você passa ele, modela. Olha como ele já formou. Forma uma crostinha. Ó. Ele forma uma crostinha que ele fica sequinho. E aqui ele tá bem molhado. Na massa ele fica bem molhadinho, ó. E tudo a gente envolve em filme. Porque se você não envolver no filme, ele vai formar uma casca. E eu sempre deixo assim, ó, meio enfarinhadinho. Aí que eu coloco numa bandeja ou num prato qualquer, que você deixa no armário. Eu tenho um armário que você guarda todos os doces, prateleirinhas. Aí você coloca lá, deixa de um dia para o outro, e no outro dia que você vai caramelar. Por isso que às vezes as pessoas... Passa um paninho para mim, por favor. As pessoas pedem assim, eu quero um caramelado para hoje. Até pode fazer, mas ele não fica igual. Ele fica, não forma aquela casquinha tão seca por fora. Ele vai ficar úmido. Então, eu acho melhor sempre você, quando você quer alguma coisa, você se programa, ó, com antecedência, você pede para a pessoa, porque também tem uma. Hoje você pode não ter muita coisa para fazer, mas amanhã pode acumular. Então, o que você pode adiantar é isso, fazer a massa, modelar, e sempre fria, deixa esfriar. Aí você coloca ele num lugar que não umedeça, no outro dia você faz a calda e passa. Muitas pessoas às vezes me questionam por que não pode de uma hora para outra, porque a gente não tem nada velho feito, é tudo fresco. Até você fazer, até você deixar esfriar, modelar e secar, não dá de uma hora para outra. E uma coisa que eu vou mostrar para vocês também é a cobertura de bolo que a gente faz. Com o açúcar impalpável, é isso aqui. Essa aqui tá durinha porque tá congelada. Que eu faço ela, deixo uns 2 dias ela congelar, porque daí o carboxil metilcelulose que a gente usa nela, que é o CMC, quando você dá uma mornada depois que você tira ela do freezer, aí ela vai dar elasticidade. Então, isso aqui não é a pasta americana. Ela é a cobertura que a gente usa nesses bolos que tá lá atrás de mim. A gente faz ela sempre ou branca, se for fazer colorida com alguma coisa mais cor viva, aí você pode até colocar o corante na batedeira, que você consegue misturar, porque ela é feita na batedeira o começo dela, depois o resto é na mão. Aí no mármore você vai sovar e dar o ponto dela. Agora eu vou mostrar para vocês. Pega no micro-ondas os dois marcipãs, os dois fondants. Acho que deve estar meio frio, não sei se está frio. Ó, esse aqui é assim mesmo, quando você compra comprado. Esse é o marzipan comprado pronto, tá? Você usa ele tá sempre duro, então você tem que colocar ele no micro-ondas e vai pingando um pouquinho de água. Um pouquinho de água. E ele vai dando ponto. Mas você compra ele assim, não assusta não, que não tá estragado não, ele é duro mesmo. Com o calor do micro-ondas ele vai amolecendo. E você passa ele, quando você cobre o docinho, ele vai ficar mais puxando pro transparente. E às vezes eu coloco uma gotinha, 2 de corante branco, para ele não ficar tão transparente, mas ele fica bonito. Só que quando chove, ele umedece. Com muita facilidade, ele umedece. E aí eu tomo, como eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, eu tenho um aqui colorido. Esse fondant aqui, eu que faço. Ele é feito também com açúcar impalpável, só que eu já colori. E esse você coloca ele no micro-ondas e depois você usa ele em banho-maria, porque aquele também pode ser usado em banho-maria. Para que eu uso isso aqui? Para cobrir qualquer tipo de doce, inclusive os doces artísticos.
aqueles modelados. Que isso aqui vai secar e fica uma porcelaninha. E ele não umedece com tanta facilidade daquele comprado. Então isso faz muita diferença. E eu agora vou dando para vocês mastigadinho, ó. Assim, assim, assim você vai fazer. Parece que dá um trabalhão, mas não é. Não é tão trabalhoso não. E onde você pode obter muito lucro, porque não é todo mundo que tem a paciência de fazer isso. Quanto mais você fizer, você mesmo, tudo, porque eu não compro nada. Acho que a única coisa que eu compro, que eu não faço, é Nutella. Porque o restante, recheio nenhum, eu compro pronto. Tudo eu faço. A ameixa, às vezes até me chamam de quadrada, porque eu compro aquela com caroço. Pelo fato de que esse docinho aqui, se você comprar aquela que já vem desencaroçada, ela vem esmagada. Como que você vai modelar ele bonitinho, recortar, porque é recortado com a tesoura, se ele está todo esfacelado? Então eu prefiro usar com caroço, que aí você tira o caroço na posição que você quer e você consegue fazer com que o doce fique com um acabamento bem melhorado. Ó, todos os potes assim bem fechadinho, que daí não umedece. O glass açúcar é muito ingrato, ele vira um tijolo. Às vezes tem que ralar ou pôr no multiprocessador para você conseguir usar. Ele é bem danado. Então quanto mais você colocar num lugar seco, eu coloco todos eles em pote, coloco a etiqueta, porque quando tá tudo branco lá, às vezes vem pessoas, algum auxiliar que vem ajudar a gente e não conhece. Aí, quando você vê, tá misturando o glass açúcar com o açúcar de confeiteiro, com o impalpável. Eu coloquei tudo etiquetadinho, né? Porque senão ele fica... Você não sabe o que é. E é o único jeito que você tem de fazer. Não tem onde você esconder. Chegou o moranguinho aqui. Ó, chegou o nosso morango para amanhã. Da Jane, da Mãos na Terra. Então, gente, espero que vocês tenham entendido alguma coisa a respeito do açúcar, porque quando a gente fala que tem bastante variedade, eu nunca esqueço que eu peguei uma vez uma auxiliar, estava muito atarefada, muita coisa pra gente fazer, e eu falei pra ela, ó, agora você vai... Porque acontece assim, você usa, você não vai jogar fora aquele açúcar, você passa na peneirinha e você vai pôr de volta no pote que você pode reutilizar, desde que não esteja umedecido. Aí, quando eu fui ver, gente, tinha glass açúcar misturado com impalpável, com o granulado, com o brilhoso. Tava uma bagunça, que ninguém se encontrava mais. E isso pode acontecer, por isso que eu coloco tudo o nomezinho. Então não é que a pessoa faz por maldade, mas é que são tudo igual, é tudo farinha. A gente conhece porque mexe todo dia. E isso faz muita diferença. Se tiverem alguma pergunta, alguma coisa para me perguntar, responderei. Tem uma aqui. E a Tati? Tati, né? Ela respondeu. Já respondi. Do açúcar? Okay, do pote. Okay. Você tinha saído. Tá. Ali, esse marzipan passa em volta do docinho? Sim, a gente banha o docinho, porque ele tá nessa consistência, porque ele não foi pro micro-ondas. Eu coloquei ele no micro-ondas, mas já endureceu. Tá pouco frio, né? Aqui dentro tá quentinho, mas lá fora tá frio. Aí, com o frio, ele ficou endurecido, mas ele fica tipo um caramelo, assim, bem molinho, e você fonda ele. Eu prefiro 1000 vezes o que eu faço do que aquele que a gente compra. E tem um que a gente faz com um pouquinho de limão, então ele fica um pouquinho ácido, fica bem gostoso. É uma coisa bem que vale a pena. Rende, uma coisa que rende. Tem um que a gente faz com leite, o outro a gente faz com água. É água e açúcar na proporção que você vai tendo para você poder mexer, poder dar consistência nele. Porque às vezes você vai colocar muita água e pouco açúcar, aí escorre tudo. Ele tem que estar bem certinho no ponto. E não é tão difícil assim de fazer. Então por hoje eu acho que deu para mim explicar alguma coisa. Agradecer a Rô Cividini, que é ela que me maquia sempre. Ela tem o ateliê dela ali, que faz uma maquiagem maravilhosa, uma querida. E obrigada para quem tem me acompanhado. Se precisarem de
saber de alguma coisa que eu possa, eu estou disposta. Ah, tá. A Laís mandou um beijo e pediu sobre o curso que você está preparando. Eu acho que pro dia 13 de outubro, por aí, a gente vai estar com o curso já, né? Uhum. Eu acho que lá por dia 13, depois do feriado, dia 12 de outubro, a gente vai estar. E o curso vai ser sobre esses docinhos. Sobre os doces caramelados, todos. São várias receitas. Várias. Entendeu? Então são coisas assim que... Você vai estar ensinando as massas. Tudo. Massa, modo de fazer, o ponto da calda para começar a fazer, as medidas todas pesadas para não dar errado. Porque não adianta você falar para você um copo. Tem vários copos. Então é tudo pesadinho, que aí você coloca na panela e não, é só... Até a maneira de mexer o doce tem diferença. Você pega lá e faz assim, ó, o tempo todo para você ver o que vira. Tem tudo, tem um segredinho. Eu não acreditava. Até a colher, vão brigar comigo, mas eu uso colher de pau. Alcança uma lá para mim, Lu. E ainda tem uma exigência. Um buraco no meio. Porque eu não sabia, aprendi. Você mexe ela em formato de 8 e a massa passa por aqui por dentro. Então você mexe 2 vezes ao mesmo tempo. Você mexe ela raspando o fundo da panela e ela passa aqui por dentro, então ela acaba mexendo 2 vezes. Aonde a massa fica muito melhor. A consistência é outra. E falo que tem tanto problema. Não tem não, é só manter limpo. Não tem não. Então quem tiver interesse... Quem tiver interesse, a gente pode ir acompanhando, que a gente vai dar todos os segredinhos. Todos. Qual é o açúcar mais indicado para o caramelado? O caramelado, o indicado para fazer a massa é o cristal. O comum, cristal, aquele que é mais grossinho, que a gente compra de 5 quilos. E para fazer a calda, esse aqui, que é o grossinho. Muito obrigada. Um beijo.